dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e abundar em nossos corações, para que em tudo o que nós falemos, façamos, enfim, tudo o que nós somos seja para a honra e glória de Deus. Amados, vamos ao estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos falando sobre viver no Espírito. E ontem vimos duas questões, onde nós vimos claramente que Cristo intercede por nós, né? E por isso Paulo faz uma pergunta, né? Quem vai nos condenar? Se nós temos Jesus como advogado intercedendo por nós, e Deus, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, ao nosso favor, querendo nos dar a salvação, quem poderá, não é? Se Cristo está para nos interceder diante de Deus, pedindo o nosso perdão. Imagine um pedido de Cristo, né? A Deus, o nosso Pai. Então, com certeza, já é um perdão garantido, uma justificação garantida e uma salvação garantida. É por isso que Paulo questiona, né? Quem condenará esses santos que foram redimidos por Cristo, né? Lavados e purificados no seu sangue. Pois bem, e a outra questão que nós vimos em Romanos 8:27 é que o mesmo Deus e Pai que sonda os corações, que conhece a nossa índole, conhece até as nossas intenções muito antes das nossas ações, ele já sabe, né? Esse Deus maravilhoso, né? Que concedeu o seu Santo Espírito a Cristo, por meio desse mesmo Espírito, né, nós temos essa intercessão, uma intercessão por nós, né? Essa intercessão que nos garante aí o perdão e a justificação. Que maravilha! Então hoje, na pergunta número 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. Quem é a pessoa que age para favorecer o intermediador Jesus Cristo e favorecer também os santos, né, justificados em Cristo? Quem é? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja que coisa, né? Então, Paulo faz um questionamento aqui, dizendo claramente que Deus, o nosso Pai, ele age com um propósito. Qual é o propósito? Ele diz bem claro aqui que o propósito é sempre fazer o bem a todas as pessoas que o amam, né? Então, essas pessoas que o amam foram chamadas, né, segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus, né? Embora que cada pessoa possa ter um chamado no sentido de realizar uma obra diferente uma da outra, porque cada órgão do corpo e tem uma função, né? Faz uma tarefa específica, isso não quer dizer que todos nós não recebamos o mesmo propósito. Nós temos todos um propósito. Qual é o propósito? Receber por herança, como co-herdeiros com Cristo, a vida eterna, receber o reino de Deus. Receber a vida eterna de Deus. Esse é o propósito comum entre todos os santos que têm fé em Cristo Jesus. Então, esse é o propósito master, é o alvo, é o destino de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, né? Agora, dentro deste propósito da vida eterna, existem outros, né? Existem outros que todos os cristãos também devem, obviamente, ter em comum. Qual é o propósito? Deus me chamou com qual propósito? Que eu cresça no conhecimento, na graça,
que eu seja obediente a Ele em toda a sua palavra. Então, esses propósitos são comuns. Né? Então, é isso que Paulo está querendo nos dizer aqui, quando ele diz que Deus age em prol daqueles, né? Para o bem, para trazer o bem à vida daqueles que o amam. Então, veja que aí você pode questionar assim. Então, quer dizer que Deus não age para atender as necessidades do ímpio que não ama ele, mas que o tempo todo está sabotando a sua verdade, é um escarnecedor que não respeita, que não tem nenhum temor pela sua palavra, né? Pela sua pessoa. Você quer dizer que Deus não age? Não, Deus não age. O texto é muito claro, agem por aqueles que o amam. Mas a Bíblia não diz que Deus manda sol e chuva para justos e ímpios? Sol e chuva está no automático. O Deus dos céus que criou todo o universo, ele criou tudo isso para funcionar automaticamente. Tudo está funcionando como um sistema autônomo, né? Deus é como se ele fizesse uma automação em toda a sua criação. O sol não para de girar, a terra, tal, tudo isso. Então, isso acontece de forma natural. Deus manda sol e chuva para todo mundo. E os ímpios se beneficiam disso. Mas o texto é claro. Deus age em prol daqueles que o amam. Mas o ímpio tem os seus momentos de felicidade, o ímpio tem riquezas, tem muito dinheiro, tem. Ora, e quem foi que disse que Deus nos criou para isso? Para viver ostentando desta forma? Então, o texto aqui é muito claro. Sabemos que Deus age em todas as coisas ou de todas as formas para o bem daqueles que o amam. Deus age para favorecer, para fazer justiça àqueles que o amam, né? E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o propósito de Deus está alicerçado em fundamentos imutáveis: a verdade, a justiça, o amor, o bem. Então, está baseado nisso. Qualquer pessoa que está fora desses fundamentos, contra esses fundamentos, com certeza estão fora da ação de Deus, estão fugindo, né, de onde Deus está agindo para beneficiar essas pessoas, estão caminhando para distante disso. Na pergunta 8, nós temos aqui o seguinte questionamento: como Deus, o Pai, age para salvar o homem por meio de Cristo Jesus? Romanos 8:29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, no verso anterior, nós vimos que Deus age segundo o seu propósito, para beneficiar aqueles que o amam, né? E agora, nesse versículo 29, o verso seguinte, Paulo está explicando que aqueles que Deus conheceu de antemão, todos aqueles que Deus conheceu, né, de antemão, ou seja, antecipadamente, ele os elegeu ou os predestinou. Algumas versões falam predestinou, outras versões falam elegeu, né, segundo a sua onisciência, né, para que essas pessoas sejam segundo ou conforme a imagem do seu Filho. Veja como isso aqui é importante o cristão de verdade entender. Olha, o propósito de Deus é que todos nós sejamos conforme a imagem de Cristo. E o que é a imagem aqui? Imagem. Se nós seguirmos, né, a mesma estrutura principiológica lá do Gênesis,
quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? A palavra imagem, selen, em hebraico, a palavra semelhança, demut, né? Então, essas duas palavras, a palavra imagem, ela tem a ver com o homem interior, com o homem espiritual, o homem emocional, né? O homem com sentimentos, com emoções e tal. E semelhança, demut, tem a ver com as questões da aparência física. Alguém que tem duas pernas, duas mãos, dois olhos, uma boca, um nariz, nesse sentido. Quando Paulo diz para mim aqui que Deus quer que eu seja segundo a imagem de Cristo, o texto para mim está dizendo claramente que a vontade de Deus é que todos nós sejamos espiritualmente como Cristo, como o homem interior que foi Jesus Cristo. Não que nós sejamos como o homem exterior que foi Jesus Cristo. Não é necessário eu tenho esse Cristo aí que pinta aí, né? Tem um cabelo branco, um cabelo grande, barba grande, vestir túnica. Não é o homem exterior que é importante para Deus. É o homem interior. Inclusive Paulo vai escrever na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, dizendo que nós, servos de Cristo, os imitadores de Cristo, precisamos atingir a estatura de Cristo. E ele não está falando de estatura física, não. Deus não tem interesse nenhum de falar de estatura física, de carne, nada disso. A estatura de Cristo que ele se refere é a questão espiritual. Nós temos que buscar ser santo como Cristo, obediente como Cristo, né? Inspirado como Cristo, né? Ser um filho para Deus como Cristo foi. Isso significa ser conforme a imagem de seu filho, né? Por que ele quer isso? Por que Deus quer assim? Por que Deus tem esse propósito? É que dentre muitos irmãos, Jesus Cristo seja o filho primogênito, né? Jesus é o filho primogênito de Deus dentre muitos irmãos. E que irmãos são esses que está sendo falado aqui no livro de Romanos? Irmãos, seres humanos. Não é irmãos divinos, não. É irmãos, seres humanos. Para quem fica ensinando mentira por aí, dizendo que Jesus Cristo é um Deus igual ao Pai, a reza mitológica da Idade Média, criada pela Igreja Romana, né? Centenas de versos como esse aqui na Bíblia mostram claramente que Cristo é nosso irmão. Cristo, depois de ressuscitado num corpo glorificado, ele continua sendo nosso irmão. Irmão primogênito, irmão mais velho. E aí, muita gente não tem conhecido o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus da Bíblia, justamente porque não tem examinado as Escrituras da forma como tem que ser. E aí não consegue perceber a beleza do plano da redenção, do amor de Deus, do amor de Cristo, quando lê uma mensagem tão linda e poderosa como esta. O que significa Jesus ser o primogênito? Né? Lá atrás ele era o unigênito. Depois que ressuscitou, ele se tornou o primogênito. Paulo vai dizer isso. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro ser humano, o irmão mais velho dentre os seres humanos, que saiu da sepultura para nunca mais morrer, né? Infelizmente, a verdadeira doutrina, a sã doutrina, ela perde muito com filosofias criadas durante a Idade Média
e que os pseudo-pastores de hoje, os pseudo-teólogos de hoje, infelizmente, ficam inventando rezas daquela do tipo assim, ó. Só quem pode morrer pelo ser humano e salvar o ser humano é um Deus. Ora, Deus não morre. Toda estrutura bíblica, o princípio da justiça é que só um ser humano pode resgatar o outro. Ou será que a Bíblia fala o segundo Deus? Não, a Bíblia fala o segundo Adão. Adão é um ser humano. Cristo é o segundo Adão. É o que Paulo está ensinando em todas as cartas dele. Não tem como fugir. Que no livro de Romanos ele vai apresentar aqui 10 versos claros. No livro de Coríntios, no livro de Efésios, no livro de Gálatas, e no livro de Colossenses, Filipenses, ele vai ensinando com clareza isso. Quem deturpa o plano da redenção que Deus enviou o seu Filho na semelhança de ser humano para salvar o ser humano, quem deturpa esse plano da redenção são os grandes responsáveis da religião atual, que tem pregado mentiras para o povo e tem dito para o povo que o povo não é obrigado a viver sem pecar. Primeiro que eles dizem que o povo não pode viver sem pecado, tem que viver pecando porque é pecador, que é uma grande mentira, né? Se Cristo venceu o pecado e é nosso exemplo e coloca o seu Espírito em nós para a gente vencer o pecado, também é possível viver. Agora, por que eles dizem isso? Porque eles fizeram de Jesus, o ser humano, num Deus. E aí mudaram todo o plano da redenção e criaram essa igreja que aí está, né, cheia de problemas, cheia de dificuldades, por não conhecer essa doutrina. Mas a verdade que está aqui, ela é transformadora. Que cada um de nós possa receber essa verdade e seguir o exemplo de Cristo, nosso único e perfeito exemplo, para que em tudo a gente possa honrar o nosso Deus.